Você já parou para pensar quem foi o verdadeiro pioneiro da programação? Muitos podem imaginar que a história da computação começa com grandes nomes da tecnologia do século XX, como Alan Turing, Bill Gates ou Steve Jobs. No entanto, a verdadeira primeira programadora da história foi uma mulher que viveu no século XIX, muito antes de computadores como os que conhecemos hoje sequer existirem. O nome dela? Ada Lovelace. Ada Lovelace é uma figura histórica que, muitas vezes, é esquecida ou ignorada, mas sua contribuição para a ciência da computação foi fundamental. Ela não só ajudou a criar a base da programação como a conhecemos, mas também previu como as máquinas poderiam ir além do simples cálculo matemático, antecipando a era da computação moderna de forma impressionante. Para entender melhor o impacto de Ada, precisamos voltar no tempo e conhecer sua história. Ada Augusta Byron nasceu em 1815, filha do famoso poeta Lord Byron e da matemática Anne Isabella Milbank. Desde cedo, Ada mostrou um intelecto brilhante, mas sua mãe foi quem a incentivou a seguir os caminhos da matemática, em um esforço para desviar a filha das tendências poéticas do pai. O interesse de Ada por matemática e lógica, portanto, foi cultivado desde a infância, o que foi essencial para sua futura contribuição na ciência. Ela passou boa parte da sua vida adulta em contato com intelectuais e cientistas da época, e foi justamente essa convivência que a levou a se envolver de forma profunda na obra de Charles Babbage, um matemático britânico considerado um dos pais da ciência da computação. Babbage estava trabalhando em sua máquina analítica, um projeto ambicioso que, embora não tenha sido completamente construído na época, vislumbrava o futuro das máquinas de calcular automáticas. Essa máquina era, de fato, a antecessora do que viria a ser o computador moderno. O que torna a história de Ada tão interessante é que ela foi uma das primeiras pessoas a perceber o potencial da máquina analítica para ir além do simples cálculo de números. Quando Ada se deparou com as anotações de Babbage sobre a máquina analítica, ela percebeu que, ao contrário de ser apenas um dispositivo para realizar cálculos, a máquina poderia ser programada para realizar qualquer tipo de tarefa matemática. Essa foi uma ideia revolucionária para a época, pois, até então, a computação estava limitada a cálculos simples e previsíveis. Ada Lovelace escreveu um extenso conjunto de notas sobre a máquina analítica, em que descrevia seu funcionamento e suas capacidades de uma maneira muito mais detalhada do que qualquer outro matemático ou cientista da época. No entanto, o que a tornou uma verdadeira pioneira foi a forma como ela vislumbrou um futuro em que as máquinas poderiam realizar operações complexas de forma automatizada. Ada escreveu, inclusive, um algoritmo, considerado o primeiro algoritmo de computador da história, para calcular os números de Bernoulli usando a máquina analítica. Este algoritmo de Ada, descrito em suas anotações, foi o primeiro passo concreto para o desenvolvimento de um software, o que a faz, sem sombra de dúvidas, a primeira programadora da história. O algoritmo que ela criou estava muito à frente do seu tempo, pois antecipava de maneira impressionante a programação que utilizamos até hoje em computadores modernos. Ada percebeu que as máquinas poderiam não apenas seguir instruções simples, mas poderiam, na verdade, ser programadas para realizar qualquer tipo de cálculo e até mesmo manipular símbolos de maneira complexa. Na época, a ideia de que uma máquina poderia ser programada para realizar tarefas mais sofisticadas do que simples cálculos matemáticos era algo extremamente inovador e desafiador para os cientistas da época. Mas Ada não apenas pensou nisso, ela foi capaz de conceituar e detalhar o processo. Sua visão foi tão avançada que ela chegou a prever que, no futuro, as máquinas poderiam ser usadas para realizar tarefas além dos cálculos numéricos, como compor música ou até mesmo criar arte. O trabalho de Ada Lovelace não recebeu a devida atenção em sua época. De fato, ela foi, em grande parte, esquecida pela história da computação até o final do século XX, quando o verdadeiro impacto de seu trabalho foi finalmente reconhecido. Durante sua vida, Ada publicou suas notas sobre a máquina analítica, mas seu trabalho não foi amplamente divulgado, e ela morreu jovem, aos 36 anos, sem ver o impacto duradouro que sua visão teria sobre o futuro da tecnologia. Mas o legado de Ada Lovelace não acabou com sua morte. Em meados do século XX, com o advento da computação moderna, os pesquisadores começaram a perceber a magnitude da contribuição dela para a ciência da computação. Ada foi finalmente reconhecida como a primeira programadora do mundo,
e seu trabalho foi celebrado como uma contribuição essencial para o desenvolvimento da programação de computadores. O reconhecimento de Ada Lovelace se consolidou ainda mais quando, em 1980, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos nomeou uma nova linguagem de programação em sua homenagem, a Ada. Essa linguagem, que ainda é usada em sistemas críticos de aviação e defesa, representa uma homenagem ao trabalho visionário de Ada, que estava muito à frente do seu tempo. Além disso, a figura de Ada Lovelace se tornou um símbolo importante para as mulheres na tecnologia. Em um campo historicamente dominado por homens, a história de Ada inspirou gerações de mulheres que buscam conquistar seu espaço na ciência e na tecnologia. A ideia de que a primeira programadora da história foi uma mulher tem um impacto profundo, especialmente quando pensamos nas dificuldades que as mulheres enfrentaram ao longo dos séculos para serem reconhecidas em campos científicos e tecnológicos. Hoje, Ada Lovelace é celebrada em todo o mundo como uma verdadeira pioneira da computação. O Dia Internacional da Mulher na Tecnologia, comemorado em 12 de outubro, faz referência ao aniversário de Ada, e é uma data importante para destacar o papel das mulheres na ciência e na tecnologia. A história de Ada também serve como um lembrete de que a inovação e o progresso na ciência podem vir de lugares inesperados, e que o reconhecimento de figuras como Ada Lovelace é fundamental para a história da computação. Agora, sempre que você abrir seu computador ou smartphone, lembre-se de que, sem o trabalho visionário de Ada Lovelace, muitas das tecnologias que usamos no dia a dia poderiam nunca ter existido. Ela não apenas escreveu o primeiro algoritmo para uma máquina, mas também previu como as máquinas poderiam transformar o mundo. Ada Lovelace, portanto, merece um lugar de destaque na história da tecnologia, e sua contribuição para a ciência da computação será sempre lembrada. Você sabia que Ada foi a primeira programadora da história? E, ao aprender mais sobre sua vida e legado, talvez você se surpreenda ainda mais com o impacto que ela teve na construção do mundo digital como o conhecemos hoje. Compartilhe essa história com seus amigos e deixe seu comentário sobre o que você acha do legado de Ada Lovelace. Ela foi, sem dúvida, uma das figuras mais importantes e visionárias da história da ciência.